o nosso querido Luiz Augusto Durso. Augusto Durso! É de noite. Que prazer ter você aqui, bicho. Fala aí, Dursovski. Bom? Você viu que agora o teu gabinete lá das fake news. É verdade. Lá em Brasília. Você viu a turma? Vi. E aí? Aguarda aí. Eu falei bastante aqui que... Você é a favor? Não. A internet... Agora não vem, não. Agora já tá... Votou. Já votou. Já era, ele Mas tá morto. com franqueza, Emílio, a gente Agora sabe... não adianta reclamar. Agora tá todo mundo reclamando. Pô. Mas é mesmo assim, eu acho que mesmo que o governo tenha uma iniciativa de analisar as fake news, eventualmente até criminalizar, não significa que isso vai ser feito sem controle ou sem supervisão ou sem debate. Por isso que as audiências públicas são muito importantes. Eu sempre falei... A audiência pública é essa turma de sempre. Não, pô. é verdade. É a ONG do Zé Isso, Maria, uns puta sindicato. Zé Ruela, o sindicato Zé Tem Ruela. tempo de audiência pública. Você A acha gente que alguém vai? Você acha que eu vou chegar pro cara ele e falar, não- hoje eu vou faltar que eu tenho audiência O cara não vai em pública? reunião de condomínio. Eu você tenho acha? hoje. Deixa eu falar pra você. Não vai dar certo Escolher isso a aí. vaga. Emílio, assim, acho que o debate é válido, né? Porque a gente viu que os impactos das fake news em todas as eleições foram muito gravosos. Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Alemanha teve um impacto muito grande. 24% dos eleitores na Alemanha receberam uma notícia falsa nas últimas semanas de votar. Isso tem um impacto, isso tem uma relevância quando a gente fala de análise social. As pessoas analisam, recebem uma notícia e se ela for manifestamente falsa é muito ruim. Pouco importa qual é o político ou qual lado desse político. Então, a mas- notícia puramente falsa atrapalha o político e Tudo a bem, própria política. tudo bem. Mas aí, pra quem que você vai dar força? Você que é do Durso. Dursos Você associados. é um Durso. Durso. Você não é qualquer um. Você Durso é um Durso. polar. Pra Morgan quem Morgan. que você vai dar força? Pro Morgan Estado e pras Big Techs ou pro cidadão? E aí? É uma ótima... É isso que você tem que saber, meu amigo. Pra que lado que você Pra vai? que lado que você vai? Essa é a pergunta de ouro. É. Eu tive o privilégio, Emílio, de ir à audiência pública do projeto de lei 2630. E o que eu disse lá? Eu disse que, de fato, a gente não pode deixar o Estado controlar todo o conteúdo, porque aí se torna a ditadura. E Sim. também não dá para deixar isso totalmente solto, ninguém faz nada, aí porque pode ter conteúdo muito manifestamente ilegal e ele não será removido. E também não dá para deixar isso na mão das Big Techs, porque ela pode, numa hora para outra, optar por um lado e ela, como empresa privada, pode censurar conteúdos, perfis nas redes sociais e tudo mais. E foi muito interessante, Emílio, porque eu vim aqui, eu vou fazer aqui um pró-memória. Eu vim aqui e eu falei à época que nós precisávamos de algum tipo de regulamentação, porque senão, por exemplo, a plataforma poderia decidir pelo sim ou pelo não, pela remoção ou não. E aí, uma semana depois, o próprio Pânico teve um problema no seu canal. E aí eu falei, tá vendo como é importante a regulamentação? Porque dá segurança jurídica até para a população, até para quem tá do outro lado. Então não é muito poder para as Big Techs, nem para o Estado. Sabe por quê, Emílio? Porque como que está hoje? Hoje nós temos o judiciário decidindo tudo, então sempre tem que levar para o judiciário, e você sobrecarrega o judiciário por questões não tão importantes, que, por exemplo, a plataforma deveria apagar de maneira orgânica, autônoma, ou não. Qual é o problema? Que é a sua pergunta. Quem é o grande dono da verdade? Não existe. Não é nem o Estado, nem as empresas, muito menos a população. Então, a gente precisaria, num plano ideal, de uma análise imparcial. E aí, algumas plataformas de checagem hoje investem em de fato, esse... A lupa tá puta. Não, mas aí você pega, por exemplo... A lupa está Eles tão fizeram- chateada. Trincou a a lupa? lupa. Porque o que Publicaram. acontece? Fala, Presta quem atenção, checa aqui gente. sou Vocês eu. lembram da lupa? Claro. A lupa falava aqui e tal, não sei o que, tudo Segundo era a lupa. agência Lupa. Aí a lupa tava lá. Olá, eu sou a lupa. Olá, Lupa. Eu digo o que é sagrado para vocês, imbecis da internet. Tá errado também. Vocês não sabem o que é verdade? Eu sei. Eu Aí sei. a lupa tava lá, jogando, falando. A lupa falou, a lupa não falou. Aí o Barba foi lá e fez um negócio com o Felipe Neto. Plataforma. Fez a plataforma lá em Brasília, tem a vai foto, decidir. não sei o quê. Aí a lupa falou: ah, não, sou eu que mando, sou eu que falo, não é o governo que fala. Você entendeu o que eu tô A falando? lupa pra se você? decepcionou. Você entendeu? A lupa
A lupa é o que você falou. Virou coadjuvante. A lupa está decepcionadíssima. Por quê? Virou Porque a o cara. Estado tem mais poder. Sempre tem. Mas Sempre. Só que tem aí... tanque de guerra. Pô. Claro. Você mesmo falou, tem poder de busca e apreensão, invadir sua casa, levar todos... A questão é que, às vezes, algumas empresas, por exemplo, nos Estados Unidos, a experiência internacional traz que eles procuram várias agências, que aí faria uma decisão colegiada, e o resultado desse voto, dessa votação, seria o mais imparcial possível. Então, imagina, traz a lupa, traz uma outra plataforma de direita, uma outra de esquerda, uma outra de centro. E ao final, essa decisão poderia trazer alguma coisa de análise de conteúdo que seja mais imparcial. O que eu defendo, Emílio? Eu defendo que tudo que é subjetivo é impossível calcular. Pode ser uma opinião, pode ser uma tese, até porque os grandes gênios do passado foram considerados malucos. Então, hoje, tudo que é tese, tudo que é subjetivo, tudo que é opinião, tem que ser liberado. Liberdade de expressão. Agora, tem alguns conteúdos que são ilícitos. É a mesma coisa de alguém criar uma notícia falando que você foi condenado num processo crime. Se for mentira, esse processo nunca existiu, isso não deve existir. Esse conteúdo tem que ser eliminado da internet. Mas a pessoa responde por CPF, então. Então, mas o problema, eu acho que não é nem se responder... Mas é difícil remover. O problema, doutor, é o alcance que isso tem. Perfeito. Você viu o negócio do Datena lá? Sim. Você fez o negócio no domingo, na segunda-feira todo mundo recebeu esse negócio. O problema é o alcance da bagaça. E se fosse falso, né? Aí Sim, você começa a pensar sim. nas fake news, no deepfake e tal. E outra coisa, sobre responsabilidade, o que é boa a pergunta, porque o Supremo hoje está debatendo o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que fala da responsabilidade das plataformas, que o Emílio falou, o problema é o alcance. Quem dá alcance, Emílio? É o instrumento. Qual é o instrumento? São a internet e as redes sociais, que deixa você viralizar um conteúdo e entregar para milhares, ou até pagar de maneira a entregar isso mediante pagamento. Vale dizer, qual a responsabilidade das plataformas? Lógico. Até hoje, pela lei, nenhuma. Desde que ela não descumpra a ordem judicial, o artigo 19 fala que a responsabilidade é de quem publica. Sim. Só que, imagina que tem um conteúdo falso seu. Perfeito. Você vai lá e denuncia na plataforma. Tá bom. Você avisa. Você denuncia. A plataforma nada faz. Certo. Você é obrigado hoje a ir pro judiciário, esperar uma decisão judicial. Isso é moroso, demora. Por que não pensarmos em um pouco mais de responsabilidade das plataformas? Que é exatamente esse debate. Então, mas o problema é a origem da bagaça. Porque normalmente, quando a pessoa recebe, ela vê que uma notícia tão maravilhosa, que ela fala, puta, eu quero passar isso aqui pros meus amigos. Aí ela passa pros amigos. Todo mundo tem essa... Ele parece que você é o dono. Rabo. Você é o dono você quer, e às vezes você tá passando uma fake news que mas é uma o que ele coisa... falou é interessante. Deixa eu só fazer um breakzinho. Deixa eu fazer um breakzinho rapidinho. Tá bom. Aqui pra vocês, presença ilustre. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês podem entrar no Instagram. Tá aí, ó. Luiz Augusto Durso. O Durso, ele tem esse Instagram dele e ele dá muita dica de trambiqueiros do Abaeté. É sensacional. São muitos trambiqueiros no Abaeté. Golpes. Golpes novos. Ele foi o advogado da Cléo Pires. Sim. Pra gente, ele nunca resolveu uma gente, o e-mail ele não devolve. Mas pros outros ele é não muito responde bom. pra gente. Pros outros, Ele é competente. a outra atriz, os famosos, ele resolveu todas as O pendências. Pânico não precisa de mim. O Pânico tem uma cena. Ô, louco. Pra Já mandou gente- 12 e-mails. Pra gente, ele nunca resolveu nada. Esse aí vai resolver. Perguntei minha esposa. Mas você pode entrar lá porque ele dá dicas muito boas. Eu acompanho e tem muitas dicas pra você não cair, né? Esse negócio de Pix, tá? Não sei o quê. É muito legal o Instagram do Luiz Augusto Durso e ele é um dos tops do direito no Brasil. É o break do Reginaldo, a gente continua o papo aqui. Valeu, Durso. Durso, a gente estava falando das plataformas, acho que nos Estados Unidos a discussão são sobre os dados. Lá essa é a maior discussão. Mas ao mesmo tempo a plataforma tem seu viés ideológico, ela tem o seu pensamento. A gente pode ver, né, principalmente lá no Vale do Silício, a turma joga para um lado mais da esquerda. Você não acha que isso também é complicado, também apurar essa responsabilidade da plataforma? Com certeza, Zurquim. Porque assim, a partir do momento em que uma empresa privada determina o que pode ou não ser publicado, a partir do momento que ela dá palco, ela precisa ter um grau de responsabilização, um grau de responsabilidade. Porque você falou, Emílio, as pessoas, o problema é a origem, as pessoas recebem, chama de viés de confirmação. É muito bom estar certo. Então recebe uma notícia, corrobora a sua opinião, você compartilha exatamente pelo viés de confirmação. O problema é, você compartilha, aquela vítima, alguém que está sendo afetado, seja a própria sociedade, certo. porque quando tem uma onda de fake news, você manipula até a opinião pública. Total. E aí a plataforma recebe às vezes uma decisão, seja uma informação, uma notificação, uma denúncia, e ela não remove. É que a gente está levando sempre, o telespectador deve estar pensando, mas a gente está sempre pensando no político. O político é o grande tema hoje. Mas se você pensar em exemplos um pouco mais gravosos, imagina o terrorismo. E aí tem
um grupo de terroristas Perfeito. que se reúnem nas redes sociais. Aconteceu agora, inclusive, no caso que o indivíduo matou as crianças, entrou armado na escola. Sim, com a professora. Com a professora, exato. É isso, que deu uma facada na professora. Esse crime foi combinado por uma plataforma chamada Discord, que é usado muito para gamers, mas lá estava um grupo que estava orquestrando esse ataque, esse crime brutal. Lógico. A plataforma não tem responsabilidade nenhuma hoje, mas isso pode. Você pode pensar que uma plataforma é utilizada para indivíduos se unirem, elaborarem Cometer um ataques crime? terroristas, e a plataforma não tem nenhum canal de denúncia eficiente, Emílio. Se eu denunciar um desses grupos, vai cair num limbo que nunca é feito nada. Mas E-mail que podia não ser por responde. telefone também. Pois Não é. tem saque, não existe saque dessas plataformas. É um e-mail do robô. Não, eu Exato. digo, antigamente você tinha o telefone, você ligava e mas a falava, plata- ó, Zuzu, vamos combinar um negócio aqui? Sim. Mas quantas Mas não pessoas existe. você vai ligar um a um para passar uma notícia falsa? Na plataforma você atinge 1 milhão. Então, é o alcance. Isso, perfeito. É o É alcance. o alcance. Aí a gente volta ao começo do papo. E aí, tem regulamentação? Quem é o dono da verdade? Eu não tenho essa resposta. Eu não vou te dar essa resposta. Então, hoje. mas isso aí é uma maneira de controlar. Você sabe, doutor, Pode falar, Emílio. o poder, ele tem muito medo da população. Sim. É verdade. Desde a guilhotina. Isso. Desde Luís XVI, eles se cagam de medo do povo. Hoje, se você bobear, uma senhorinha lá de Araraquara tem mais poder do que o Pânico. É verdade. Tem mais Poder de visualização, influência. poder de influência do que um programa network. É verdade. Se bem que o nosso é muito ruim. Não é verdade. O nosso, qualquer pessoa tem mais poder Até de vem aqui, influência, dança. graças a Deus. Tananã. Mas esse é que é o medo das pessoas. Esse é que é o medo de controlar o gado. Por isso, partindo, O gado. partindo dessa premissa... O gado bravo é terrível. Se não botar cerca com eletricidade. Mas eu adorei sua analogia, boiado. Emílio, porque eu até outro dia debatia com os colegas para falar, por exemplo, que é muito difícil a gente pensar numa guerra atualmente, porque haveria muita informação para as pessoas se rebelarem contra o próprio governo. E aí tem o exemplo hoje da Rússia e da Ucrânia. Mas a partir do momento que começou a guerra, a primeira coisa que foi feito pelo governo da Rússia foi exatamente censurar as redes sociais. Então ninguém mais pode falar, publicar, você recebe conteúdo manipulado, tal. Isso é muito ruim. Então a liberdade que a internet traz, até da população se unir contra um problema ou contra o próprio governo, é maravilhoso. A questão é, quando esta ferramenta é utilizada exclusivamente para o mal, para desinformação, para o crime de ódio, aí alguma coisa precisa ser feita. É isso que eu penso. Como alguém que trabalha com problemas diariamente dessas vítimas. Mas, ô Durso, mas hoje em dia a gente vê que esse Então. lance de discurso de ódio, a gente vê, voltando à questão de políticos, porque é o que a gente mais tem visto, né? O pessoal, o judiciário fala, isso aqui é discurso de ódio. E arranca e aniquila o cara da rede social. Isso sem regulamentação. Imagina, regulamentando, não seria um jeito mais fácil de calar quem eles querem que sejam calados, não? É uma boa pergunta, Morgado. Porque assim, eu às vezes falo... Por exemplo, me procura um grande youtuber, tá? Que fala de política. E ele fala, só porque eu dou minha opinião, eu fui censurado pela própria plataforma. Sim. Me baniram. Aí ele diz, o que fazer? Você tem que recorrer ao judiciário para receber de volta a monetização ou ter o seu canal de volta para poder falar. Esse indivíduo deveria defender a regulamentação. Sabe por quê, Morgado? Porque a regulamentação traz segurança jurídica. Se está na lei, nem o juiz e nem a plataforma pode decidir diferente da lei. Então, se tem lá, você pode falar e pode se manifestar sobre sua opinião política, pouco importa o que acha o juiz e pouco importa o que acha a plataforma. A lei te protege para você ter a liberdade. É o que diz a Constituição. Se não existisse a liberdade de expressão prevista na Constituição, você não teria, muitas vezes, pela plataforma, o direito de falar. Mas, Então, mas a lei só pega bicho pequeno. É para aquela todos. teia que só bicho pequenininho Pra que turminha pega. só. Aí né? a gente está Não é? falando Bicho sobre um grande é problema da aplicação da lei pelo judiciário. Esse é Exatamente. outro debate, mas a lei precisa existir numa forma boa, concorda? Que defenda sempre o cidadão. Depois quem vai aplicar, aí a gente debate sobre... Eu acho que isso é incontrolável. Mas, ok, Emílio, eu tenho... O princípio da rede é não ter controle. eu adoro, porque sempre quando eu venho aqui a gente fala sobre isso. O princípio é não ter controle. Só que o absoluto descontrole, por exemplo, uma das ideias, uma das maiores
maiores temas hoje de direito digital é a questão das criptos, ainda mais que teve o caso do jogador lá do William Bigode. O William Bigode e o Scarpa. Esta é um bom exemplo. Quando lançaram as criptos, falaram isso aqui é maravilhoso. Por quê? Porque é descentralizado, não tem banco no meio. Blockchain. Manda dinheiro para qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, etc. Foi muito bom para a população nesse viés de liberdade, que a internet traz liberdade. Boa. Só que as próprias corretoras hoje defendem, tem inclusive um órgão que congrega essas corretoras, defendem a regulamentação. Sabe por quê, Emílio? Porque eles começaram a ganhar muito dinheiro no Brasil, grandes corretoras de cripto. Aí veio a CVM e falou assim, opa, mas vocês não são regulamentadas, tal. Mandaram fechar a conta bancária dessas empresas. Por quê? Porque vocês estão fazendo o quê? Vendendo o quê? A origem. Qual é o seu código no imposto de renda? Não há regulamentação, gera insegurança. E a insegurança gera autoritarismo, decisões arbitrárias. Por isso que eu sempre defendo, pode ser que seja utópico. Eu defendo a lei, a dificuldade de aplicação, que é o grande problema em aplicar. Mas se a gente nem tiver a lei, esta liberdade se defende, e eu acho ótima, sobra o quê? A internet pode tudo, a própria sociedade civil, vamos lá. Nós temos leis para regulamentar os conflitos sociais. Certo. Se não existissem essas leis, era uma bagunça. Por que a internet deve ser diferente? Não tem que ter um mínimo. Eu acho assim. É o mínimo de interação. A lei Você tá querendo todo mundo tenha bom senso igual você. Que é um cara muito educado. Que usa Ele quer pedir o bom senso. Elegante. Não tem como. Mas o Durso Poxa, o homem é bom. Todo mundo tá com o CPF lá. Não, todo mundo é Já bom. era. Ele não aprofundou essa história, ele sabe muito bem da criptomoeda, depois você... Da criptomoeda? Do William Bigode, porque tava meio que com as pedras preciosas. O problema acho que não é a criptomoeda em si. Isso. É que eles usam Sim. a criptomoeda como fachada para um esquema de Ponzi, de pirâmide. E claro que quanto mais distante da realidade das pessoas o ativo, mais elas acreditam É o trouxa e o malandro. que vai É o ser trouxa e o ganho. malandro. Ele vai ter. O equilíbrio do mundo. Precisa. Essa O teoria é equilíbrio boa. do mundo é você ter um trouxa e um malandro. Senão não sai negócio. Todo dia, quando você abre o olho, ou um trouxa ou um malandro acordou. Quando Normalmente eles isso se encontram, sai um negócio. Sai o negócio. No Normalmente trânsito, a gente é lógico. o trouxa. No É o trouxa e o trânsito, às vezes, malandro. tem problema assim, porque ninguém dá passagem, É só verdade. tem malandro, Isso. aí trava. E Precisa ter o trouxa. E onde trânsito. funciona? Onde funciona o trânsito? Em países... O trânsito é um bom exemplo. Bom É exemplo. um bom Se exemplo. tem Ninguém quer muito dar malandro, passagem. ninguém Não anda. Não anda. Mas, Emílio, sabe o Mas que é verdade, isso é verdade. Mas esse caso é tão interessante que mesmo com a investigação, ainda há dúvida se tratava de golpe ou não. Por exemplo, você quer um negócio aqui que ninguém mata? A conversa do Datena. Me ajuda aí, ó. Aquilo foi um malandro. Você tá de Foi um brincadeira, malandro hein, que velho? fez aquilo. A quem interessou aquilo e quem foi o trouxa na história? Que Isso parece tem um valor até agora. político enorme. Me ajuda aí. Quem foi o malandro ali e quem foi o trouxa nessa história? Tá de Ali, brincadeira, ali é um malandro e um trouxa. Dessa vez O é só do malandro não é? filmou. velho. É, isso A aí. gente sabe que tem um malandro que filmou. Ô doutor, queria agradecer muito uma presença ilustre, Sim. encantadora, fantástica, sempre. Mais uma vez eu quero passar para você, agora falando sério, é um Opa. serviço muito bacana que o Durso faz, grátis, não é pago nada, é só a página dele São dicas de direito digital, Emilhão. Isso aí. Você Porque tem... o pessoal pergunta, inclusive o Pânico lançou o desserviço do Pânico, eu vou até sugerir pra Paulinha pra gente fazer como investir em cripto de maneira segura, porque muita gente quer investir, você tem razão, mas o pessoal desconhece. Então essa informação que a gente dá, a sociedade carece, exige, porque a última vez que eu venho aqui, o pessoal cobrou, falou, você não ensinou como localizar o aparelho celular, e a gente fez depois no Instagram do programa Pânico. Então é esse tipo de informação que eu tenho Durso Coin vem pra aí. ajudar a população. Fazer uma Durso moeda. Coin. Você viu hoje o Elon Musk no Twitter? Sim. Mudou a logo Dogecoins. pra Dogecoin e valorizou o mercado. Mas Então, ele Mas esse ainda aí também pouco. é fanfarrão, né? Esse Esse aí aí também é um Quer puta pouco fanfarrão. dinheiro. É Obrigado, fanfarrão. Emilhão. Prazer, viu? Fanfarrão. Obrigado, Valeu, Durso. Dursão.